Doutrinas do Novo Testamento. A cura divina. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A provisão redentora de Deus. O problema das enfermidades e das doenças está fortemente vinculado ao problema do pecado e da morte, ou seja, as consequências da queda. Enquanto a ciência médica considera as causas das enfermidades e das doenças em termos psicológicos ou psicossomáticos, a Bíblia apresenta as causas espirituais como sendo o problema subjacente ou fundamental desses males. Estas causas, segundo a Bíblia, são de dois tipos: o pecado, que afetou a constituição física e espiritual do homem, e Satanás. A provisão de Deus através da redenção é tão abrangente quanto as consequências da queda. Para o pecado, Deus provê o perdão. Para a morte, Deus provê a vida eterna e a vida ressurreta. E para a enfermidade, Deus provê a cura. Daí, durante a sua vida terrestre, Jesus ter tido um tríplice ministério: ensinar a palavra de Deus, pregar o arrependimento e as bênçãos do reino de Deus e curar todo tipo de moléstia, doença e enfermidade entre o povo. A vontade de Deus no tocante à cura divina é revelada de 4 maneiras principais nas Escrituras. Primeira, a declaração do próprio Deus. Em Êxodo 15, versículo 26, Deus prometeu saúde e cura ao seu povo se este permanecesse fiel ao seu conserto e aos seus mandamentos. Sua declaração abrange 2 aspectos. Primeiro, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, como julgamento, que pus sobre o Egito. E segundo, eu sou o Senhor que te sara. Deus continuou sendo o médico dos médicos do seu povo no decurso do Antigo Testamento, sempre que os seus sinceramente se dedicavam a buscar a sua face e obedecer a sua palavra. Segunda verdade revelada quanto à cura divina: o ministério de Jesus. Jesus, como Filho encarnado de Deus, era a exata manifestação da natureza e do caráter de Deus. Jesus, no seu ministério terreno, revelava a vontade de Deus na prática e demonstrou que está no coração, na natureza e no propósito de Deus curar a todos os que estão enfermos e oprimidos pelo diabo. Terceira revelação: a provisão da expiação de Cristo. A morte expiatória de Cristo foi um ato perfeito e suficiente para a redenção do ser humano total, espírito, alma e corpo. Assim como o pecado e a enfermidade são os gigantes gêmeos destinados por Satanás para destruir o ser humano, assim também o perdão e a cura divina vêm juntos como bênçãos irmanadas, destinadas por Deus para nos redimir e nos dar saúde. Aquele que está em Cristo deve prosseguir com humildade e fé e apropriar-se da plena provisão da expiação de Cristo, inclusive a cura do corpo. Quarta revelação: o ministério contínuo da Igreja. Jesus comissionou seus 12 discípulos para curar os enfermos como parte da sua proclamação do reino de Deus. Posteriormente, ele comissionou 70 discípulos para fazerem a mesma coisa. Depois do dia de Pentecoste,
O ministério da cura divina que Jesus iniciara teve prosseguimento através da igreja primitiva como parte da sua pregação do Evangelho. O Novo Testamento registra 3 maneiras como o poder de Deus e a fé se manifestavam através da igreja para curar: a imposição de mãos, a confissão de pecados conhecidos, seguida da unção do enfermo com óleo pelos presbíteros, e os dons espirituais de curar concedidos à igreja. É interessante observar que são os presbíteros da igreja que devem cuidar dessa oração da fé. Impedimentos à cura divina. Às vezes há, na própria pessoa, impedimentos à cura divina, como o pecado não confessado, a opressão ou domínio demoníaco, medo ou ansiedade aguda, insucessos no passado que debilitam a fé hoje, o povo, o ensino antibíblico, a negligência dos presbíteros no que concerne a oração da fé, o descuido da igreja em buscar e receber os dons de operação de milagres e de curas segundo a provisão divina, a incredulidade e a irreverência com as coisas santas do Senhor. Casos há em que não está esclarecida a razão da persistência da doença física nos irmãos dedicados. Em outros casos, Deus resolve levar seus amados santos ao céu durante uma enfermidade. O que devemos fazer quando em busca da cura divina? O que se deve fazer quando necessitamos receber a cura da parte de Deus? Primeiro, ter a certeza de que está em plena comunhão com Deus e com o próximo. Segundo, buscar a presença de Jesus na sua vida, pois é Ele quem comunica ao coração do crente em Jesus a fé necessária para a cura. Terceiro, encher a sua mente e o coração da palavra de Deus. Quarto, se a cura não ocorre, continuar e permanecer nele, examinando ao mesmo tempo a sua vida para ver que mudanças Deus quer efetuar na pessoa. Quinto, pedir oração aos presbíteros da igreja, bem como aos familiares e amigos. Sexto, assistir a cultos em que há alguém com um autêntico e aprovado ministério de cura divina. Sétimo, ficar na expectativa de um milagre e confiar no poder de Cristo. Oitavo, regozijar-se caso a cura ocorra na hora e, ao mesmo tempo, manter-se alegre se ela não ocorrer de imediato. Nono, saber que a demora de Deus em atender às orações não é uma recusa dele às nossas petições. Às vezes, Deus tem em mente um propósito maior que, ao cumprir-se, resulta em sua maior glória e em bem para nós. E por último, reconhecer que, tratando-se de um cristão dedicado, Deus nunca o abandonará nem o esquecerá. Ele nos ama tanto que nos tem gravado na palma de suas mãos. E vale a pena lembrar que a Bíblia reconhece o uso apropriado dos recursos médicos.